E eu tenho uma palavra para ministrar com você nessa noite. Na verdade, é quase uma continuação da palavra que eu preguei na quinta-feira. Eu não vou pregar de novo o que eu preguei na quinta, tá? E essa noite eu quero falar de três pessoas, três personagens. O primeiro é Abinadab. O segundo é Obed-Edom. E o terceiro é o rei Davi. Na quinta-feira eu falei sobre a maneira como nós temos tratado como nós temos tratado a presença de Deus. E eu usei a vida de Obed-Edom e a vida do rei Davi para falar um pouco sobre isso. Eu falei de como o rei Davi foi buscar então a Arca da Aliança, assim, que representa a presença de Deus no Antigo Testamento, e como ele e todos que estavam ali trataram de uma forma errada, ou não da maneira como Deus havia ordenado. E aconteceram coisas terríveis naquele episódio. Nós sabemos que Uzá morreu por ter tocado na arca. E o rei Davi então deixou a arca na casa de Obed-Edom. Mas eu quero começar falando nessa noite sobre Abinadab. A Arca da Aliança, após ser resgatada dos filisteus, ela ficou durante 20 anos na casa de Abinadab. E nós não vemos nenhum relato sobre a família, a casa, Abinadab ter sido abençoado. Então chegamos à conclusão que alguma coisa ele fez errado, certo? Todos concordam comigo? Porque logo após, nós vemos então, após Davi deixar a arca na casa de Obed-Edom, cerca de 3 meses se passaram e Obed-Edom foi tremendamente abençoado. Obed-Edom, a sua casa, a sua família foram tremendamente abençoados porque a Arca da Aliança estava lá. Mas ele foi abençoado porque a Arca da Aliança estava lá? Sim ou não? Mas a Arca da Aliança também estava na casa de Obed-Edom, de Abinadab. Por que Abinadab não foi abençoado? Porque ele não tratou a presença de Deus como devia ser tratada. E eu falei na quinta-feira, e eu estou recapitulando um pouco disso, porque tem gente que está em casa e está acompanhando essa pregação, e é onde eu quero chegar logo mais. Obed-Edom tratou a presença do Senhor com honraria. Obed-Edom separou o melhor lugar da sua casa para a presença de Deus, para a Arca da Aliança. Obed-Edom, sendo levita, conhecia como a presença de Deus, como a Arca da Aliança devia ser manuseada, como devia ser tratada, como a presença de Deus devia ser tratada. E ele foi tremendamente abençoado. 20 anos se passaram e Abinadab não foi. Então, Davi manda buscar a Arca da Aliança. E acontece tudo o que aconteceu. E Davi deixa a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom. E é onde eu quero começar a minha pregação. Se eu fosse dar um nome para a pregação dessa noite, eu daria: Onde deixamos a presença de Deus? Porque Davi era um rei escolhido por Deus, ungido por Deus. E a palavra vai nos dizer que Davi pega a Arca da Aliança e diz: olha, ele estava com a presença de Deus nas suas mãos, de sua posse. E ele disse: olha, eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui e eu vou seguir viagem. E eu vou seguir o meu caminho. Eu vou seguir a minha vida. Eu vou seguir o meu reino.
Eu vou continuar tudo o que eu estava fazendo, porém, sem a presença de Deus. É como se fosse mais ou menos isso que Davi fez. Só que nos dias de hoje, muitos de nós temos feito a mesma coisa. Temos deixado a presença de Deus pelo caminho e seguimos a nossa vida. Sabe, de repente você está aqui nessa noite e você já foi fervoroso na presença de Deus, você já experimentou coisas grandes da parte de Deus, mas algo pode ter acontecido pelo caminho e você diz: eu vou deixar só um pouquinho aqui, eu vou seguir a minha vida. De repente, quem está nessa noite acompanhando a nossa transmissão, a nossa live, você que de repente está abrindo a live para ver, deixou a presença de Deus pelo caminho e seguiu a tua vida, seguiu os teus projetos, seguiu os teus planos e deixou lá a presença de Deus guardadinha dentro de uma gaveta de repente. Mas o que eu quero falar nessa noite é sobre essa presença de Deus que mudou a vida de Obed-Edom. Mudou totalmente a história de Obed-Edom e pode mudar a minha história e a tua história também. Obed-Edom aceitou que não existe nada mais importante do que estar perto da presença de Deus. Aí se passaram cerca de 3 meses. E Davi ficou sabendo que a Arca da Aliança havia, abençoado Obed-Edom tremendamente. E é isso que acontece muitas vezes. Quando nós deixamos a presença de Deus pelo caminho, nós ficamos somente ouvindo o que Deus tem feito na vida dos outros. E eu tenho certeza que se você está aqui nessa noite, você não quer ouvir somente: olha, Deus está abençoando o meu vizinho. Nossa, como Deus está abençoando o meu irmão. Nós queremos ouvir o quê? Cara, como Deus tem me abençoado. Não é verdade? Ou só eu quero ser abençoado por Deus? Cara, todos nós queremos experimentar da presença de Deus que transforma as nossas vidas. E quando eu falo bênçãos, não são bênçãos materiais, também. Mas eu falo de bênçãos de ter um casamento abençoado, ter uma família abençoada, sabe? É no âmbito geral. Então Davi ouviu falar que Obed-Edom estava sendo tremendamente abençoado por causa da presença de Deus. Sabe o que acontece nos dias de hoje? E sempre aconteceu. Existe um ponto em que divide um homem que deseja ser abençoado e um homem que não consegue ser abençoado. É se humilhar. É dizer: Senhor, eu errei, eu fiz errado, mas eu quero melhorar. Sabe, eu errei, eu fiz errado, mas eu quero a tua presença. Sabe, Davi deixou a presença de Deus pelo caminho. Mas Davi não era um homem segundo o coração de Deus por acaso. Ele ouviu falar que a arca e a presença de Deus estava abençoando Obed-Edom. E o que ele fez? Manda trazer a arca. Eu quero a arca. Eu quero a presença de Deus.
Sabe, dentro de nós, irmãos, tem que haver esse desejo de, Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu quero mudança, eu quero que a minha vida seja transformada também, eu preciso disso. Eu preciso ser transformado. Sabe, Davi entendeu que ele precisava da presença de Deus. Ele entendia que o seu reino não poderia ser próspero sem a presença de Deus. Ele entendeu que a sua família não poderia ser abençoada sem a presença de Deus. Ele entendeu que os seus projetos não poderiam ser bem-sucedidos sem a presença de Deus. Nós temos que entender que nós não vamos a lugar nenhum sem a presença de Deus. Nós não avançaremos sem a presença de Deus. E Davi então manda buscar a arca. Sabe, e a minha palavra nessa noite é uma palavra de encorajamento, de alerta, sim, mas de encorajamento para que você tenha coragem de dizer: Senhor, eu errei, mas eu preciso da tua presença. Sabe, quem está ouvindo em casa nessa noite, dizer para você, sabe, você pode ter deixado a presença de Deus pelo caminho, mas ainda há tempo de voltar e buscar a presença de Deus. Ainda há tempo para se reconquistar a presença de Deus. Há tempo. Há tempo. Ainda dá tempo. O problema é que muitas vezes o nosso orgulho não nos permite fazer isso. Eu nunca vou dar o braço a torcer. Não, mas eu não fui o errado. Ah, mas eu não tive culpa. São essas desculpas que nós damos muitas vezes para justificar a nossa omissão. Mas Jesus não está interessado nas nossas desculpas mais. Jesus, ele não está querendo ouvir você se desculpar ou dizer por que você não fez, ou por que você ainda não fez. Jesus está preocupado em o que você vai fazer a partir de agora. É a partir de hoje, o que você vai fazer, qual vai ser a tua decisão, qual vai ser o teu procedimento, como você vai agir diante da palavra que você está ouvindo hoje. Como você vai agir a partir de hoje. Deus está falando contigo nessa noite. E toda ação exige uma reação. A ação de Deus nessa noite foi falar com você e dizer: olha, a minha presença está aqui disponível. Olha que maravilhoso. A presença de Deus, ela está disponível. Deus está bradando nessa noite e dizendo para você: a minha presença está disponível, acessível para todos. A sua reação é que vai determinar o teu futuro. Sim, a tua reação à ação de Deus vai determinar o teu futuro. Vai determinar como é que vai ser a tua família, vai determinar como é que vai ser os teus negócios, vai determinar como é que vai ser tudo, o teu ministério, os teus projetos, os teus planos, a tua reação agora. Davi foi buscar a arca. E ele disse: eu não saio daqui sem a arca da aliança, sem a presença de Deus. Só que na quinta-feira eu falei em como Davi havia levado a arca de maneira errada, de qualquer jeito, sem reverência, sem honraria. E aconteceu o que aconteceu. Deus não quer mais que nós levamos a presença dele de qualquer jeito. Deus quer que nós demos a honra devida à sua presença.
porque Ele é soberano, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Ele merece a nossa reverência. Então, de um ponto, Davi foi buscar a presença de Deus, a Arca da Aliança, levou de qualquer forma, deixou a presença de Deus em qualquer lugar, no caminho. E agora Davi disse: eu fiz errado, eu vou buscar a arca outra vez. Então ele busca a arca da maneira como Deus tinha ordenado. E ele faz mais. A palavra de Deus vai nos dizer que os homens davam 6 passos e Davi oferecia um sacrifício. Eles estavam levando a arca da aliança, os levitas levavam a arca da aliança, e enquanto eles caminhavam, a cada 6 passos, Davi oferecia um sacrifício. Davi adorava. A palavra de Deus vai nos dizer que Davi entrou em Jerusalém dançando na presença de Deus, adorando ao Senhor. Sabe, a tua decisão hoje vai mudar a maneira como você adora a Deus. Sabe, a tua decisão hoje vai mudar a maneira como você enxerga a Deus. Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer nos encher. Ele quer nos encher. Eu lembro da passagem de Atos 2 e eu amo essa passagem. Porque Deus, Ele deseja manifestar a sua glória. Ele deseja encher-nos com o seu Espírito Santo. Mas quando nós buscarmos Ele de todo o nosso coração, com todo o nosso coração, meu Deus, de um lado nós vemos Abinadab, 20 anos com a presença de Deus, e não sentiu a presença de Deus, e não foi tocado pela presença de Deus, e não foi abençoado pela presença de Deus. Você imagina 20 anos, nós temos 20 anos, eu e minha esposa, 20 anos que nós servimos a Deus, juntos. 20 anos. Agora você imagina, eu fico me imaginando, cara, 20 anos e sem eu sentir a presença de Deus, nunca. Cara, eu preciso da presença de Deus. Eu preciso, porque ela que vai me fortalecer no meu dia mal. Sabe aquele momento, o dia mal que todos nós um dia vamos passar, ou que já passamos, aquele dia que você, cara, o que me resta é chutar o pau da barraca, é acabar com tudo. Sabe aquele dia? É só a presença de Deus que vai fazer você vencer esse dia. Eu não consigo imaginar a minha casa sem a presença de Deus. Porque se não houvesse a presença de Deus, eu acho que eu e minha esposa nem estaríamos mais juntos. Acho não, eu tenho certeza. Agora você imagina 20 anos, Abinadab, a presença de Deus na casa dele, e ele não via essas coisas. Aí então a presença de Deus vai para a casa de Obed-edom, 3 meses. Presença de Deus. Cara, qual é o segredo? É isso nessa noite. É isso que o Senhor quer falar contigo. Qual é o segredo de Obed-edom? É esse segredo que nós temos que entender. Senhor, me mostra qual é o segredo de Obed-edom. 3 meses. Cara, 20 anos na casa de um, 3 meses na casa de outro. Porque se nós entendemos esse segredo, se nós entendemos qual foi a diferença de
do tratamento de um para o tratamento de outro, cara, nós também vamos ser abençoados. Você concorda comigo? Porque o Deus que nós servimos é o mesmo Deus que estava lá. Ele está aqui nessa noite. A presença que estava lá está aqui nessa noite. A presença que está aqui nessa noite, você pode levar para a tua casa. Está contigo na tua casa. Está com quem está nos ouvindo, nos vendo nessa noite. Nos lares de cada um que está nos vendo nessa noite. Ela está acessível, disponível, essa presença. O que nós temos que entender é qual é o segredo. Existem 2 pontos. É esses 2 pontos que eu quero insistir nessa noite. Um é a dar a reverência devida, a honra devida à presença de Deus, a importância devida, a preocupação devida. É o temor, sabe, aquele temor. E nós temos que entender o significado de temor. Temor não é ter medo. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é se preocupar com o que Deus está pensando a meu respeito pelo que eu estou fazendo. Isso é temer a Deus. Eu temo a Deus quando eu me preocupo, Senhor, será que o que eu estou fazendo nesse momento não está desagradando a Deus, não está entristecendo o coração de Deus? Isso é temer a Deus. Sabe, eu temo a Deus. Eu me preocupo com o que o Senhor vai pensar do que eu estou fazendo. Esse é um princípio para nós sermos abençoados. Porque a presença está disponível. Está ali acessível. E outro ponto eu quero insistir nisso, é o rei Davi, cara. É reconhecer que deixamos a presença de Deus em algum lugar, no meio do caminho. Deixamos a presença de Deus pelo caminho. Em algum ponto, eu deixei a presença de Deus. E parece que as coisas não estão mais dando certo. Parece que está tudo ao contrário. Parece que está de cabeça para baixo. Você já não passou por situações assim? Cara, parece que está tudo de ponta cabeça. Quem aqui já passou por uma situação assim? Pode erguer a mão, irmão. Se você já passou por uma situação assim, diz, cara, parece que está tudo de ponta cabeça. Então para. Em qual ponto do caminho eu deixei a presença? Isso é um alerta. Quando as coisas começam a acontecer assim, dessa forma, é um alerta. Cara, em que ponto eu deixei a presença de Deus, hein? Sabe, esse reconhecimento de Davi é o que nós temos que ter. Cara, eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que quando eu tinha a presença de Deus, eu fiz de maneira inadequada. Eu reconheço. Eu reconheço também que eu deixei ela pelo caminho. Mas, cara, eu não sou nada sem ela. Eu não sou nada sem a presença de Deus. Eu não vou a lugar nenhum sem a presença de Deus. Eu não avanço sem a presença de Deus. Então nessa noite, o meu convite para a tua vida nessa noite é esse. Você quer reaver a presença de Deus? Ah, mas eu já tenho a presença de Deus. Então, cara, queira mais. Deixa eu te falar sobre Obed-Edom. Obed-Edom foi tremendamente abençoado. 3 meses ficou na casa dele. Ele foi muito abençoado, cara. Ele, a sua casa, a sua família. Ele se contentou com esses 3 meses? Sim ou não? Não. Ele deixou a sua casa, ele deixou tudo e seguiu a presença de Deus. Cara, ele deixou tudo para trás. Ele entendeu que ele não era nada sem a presença. Ele entendeu que, cara, bens materiais, isso tudo é passageiro. Isso tudo aí, ó, a
ferrugem vai comer. E ele seguiu a presença de Deus. E a palavra vai nos dizer que ele foi um cantor e um porteiro no templo, onde estava a presença de Deus. Sabe, isso é extraordinário. E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Samuel. E eu tô com uma Bíblia aqui, gente. Olha que benção isso aqui. Eu tô com uma Bíblia aqui. Só que eu não consigo ler, cara, o que está escrito aqui. Não consigo. Eu tentei, gente. Eu juro que eu tentei. E eu não consigo. Daí eu tô com o meu smartphone, com a Bíblia aqui, eu vou ler no meu smartphone. Eu sou obrigado a comprar uma Bíblia com letras GG. Tô ficando velho mesmo, cara. Meu Deus. Capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6, verso 12. Diz assim: o rei Davi soube que, por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-edom e, com uma grande festa, a levou para a cidade de Davi. Depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, Davi ofereceu a Deus um sacrifício, um touro e um bezerro gordo. Davi, vestindo um manto sacerdotal de linho, dançou com todo entusiasmo e louvor a Deus, o Senhor. Você entende? Ele ouviu que a presença tinha mudado a vida de Obed-edom. E ele não ficou só ouvindo falar. Ele foi atrás da presença. E se você ler um pouco mais aqui, você vai ouvir a história de Obed-edom, que ele acompanhou a arca. Sabe, Deus espera de nós, e esse é o meu convite nessa noite. Deus espera de mim e de você uma reação. Deus agiu nessa noite, falando ao teu coração. E Ele espera de ti uma reação. A reação é que vai determinar se você vai ser abençoado ou não. A tua reação ao que Deus está falando contigo nessa noite vai determinar o teu futuro, cara. Ah, Deus pode falar comigo amanhã? Pode, cara. Deus pode falar comigo semana que vem de novo. Ele nunca vai desistir de ti. Mas existem oportunidades que é para o momento. É para o momento. Deus está te dando uma oportunidade nessa noite de ir lá pegar a presença que deixamos pelo caminho. E às vezes isso é inconsciente. Nós deixamos pelo caminho e não percebemos. Mas essa noite Deus está te dando uma oportunidade. Está acessível para cada um de nós. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite.